Sua mente deveria ser seu maior ativo, mas talvez ela esteja sabotando sem você perceber. Existe um fenômeno científico que drena a sua energia, destrói o seu foco e te impede de estar presente em qualquer momento da sua vida. Hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo dentro da sua cabeça e como resolver isso de uma vez por todas. Se você chega no final do dia exausto, sem saber explicar por quê, esse vídeo é obrigatório para você. Tem uma cena que se repete na minha vida com uma frequência que já me incomoda. Eu deito na cama, apago a luz e aí começa. Você tem que ligar para o cliente amanhã cedo. Não esquece de fazer aquela proposta. O carro está precisando de revisão faz semanas. Você não definiu o que vai comer amanhã. E quando não é na cama, é no banheiro. Aquele momento que deveria ser de descanso, de silêncio, virou uma reunião não agendada com todas as pendências da minha vida. Talvez você conheça essa sensação, talvez ela apareça no seu banho, talvez apareça na hora que você deita, talvez apareça no meio de uma conversa importante, quando sua cabeça viaja de repente para algo que você ainda não resolveu. Você está tentando viver o momento, tentando aproveitar aquele café, aquela conversa, aquele silêncio e de repente aparece aquela voz. Você não tem passado tempo com seu filho. Você ainda não resolveu aquilo que prometeu. Você tá ficando para trás, você não tem lido pouco, você tá ficando louco. Existe uma explicação para isso. E quando você entende o que está acontecendo, você consegue fazer alguma coisa a respeito. Em 1927, uma psicóloga chamada Blume fez uma descoberta que mudou a forma como entendemos o funcionamento da mente. Ela percebeu algo aparentemente simples. Tarefas incompletas permanecem muito mais ativas na memória do que tarefas concluídas. Ficou conhecido como o efeito Zeigarnik. E o que isso significa na prática? A mente odeia loops abertos. O cérebro humano não gosta de processos inacabados. Por isso ele continua lembrando, por isso ele não deixa você dormir. Por isso ele aparece no banho sem ser convidado. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Então deixa eu mostrar. Imagina que eu abro uma aba no computador. Depois outra, depois mais uma, 20 abas abertas ao mesmo tempo. O que acontece com o computador? Ele fica lento, ele trava, ele começa a falhar. Agora imagina fechar tudo. Uma aba de cada vez. Como que ele fica? Rápido, leve, responsivo. O seu cérebro funciona exatamente assim. Cada pendência que você não resolveu é uma aba aberta. Cada tarefa que ficou para trás é um programa rodando em segundo plano. Só que está consumindo sua memória. E muitas pessoas chegam assim no final do dia completamente exaustas, sem saber explicar por quê. Fisicamente até existe energia, mas mentalmente a pessoa está destruída. Porque ela passou o dia inteiro tentando gerenciar 20, 30, 50 abas abertas na cabeça. Você lembra daqueles desenhos antigos, Tom e Jerry, Pica-Pau, onde o personagem ia fazer uma travessura e aparecia dois personagens pequenos assim no ombro, um anjinho e um diabinho? Aí o anjinho dizia, não faz isso. Aí o diabinho, vai lá, faz. Aquela voz que fica ali te perturbando o dia inteiro, sabe? Paga a conta, faz o relatório, abastece o carro. Porque o cérebro não quer estar com você 1h30 da manhã numa estrada vazia sem combustível. Ele não quer que você leve uma bronca do seu chefe. Ele não quer que a sua luz da casa seja cortada. Então ele fica ali, buzinando, te lembrando. E essa tentativa de te proteger vai consumindo a sua energia vital ao longo do dia inteiro. Então qual é a solução? Você tem duas opções. A primeira é você tentar gerenciar esses diabinhos dentro da sua cabeça, guardar tudo na memória e torcer para não esquecer de nada. E pagar o preço disso em energia cognitiva ao longo do dia. A segunda opção é prender os diabinhos numa gaiola. E qual é essa gaiola? A sua agenda. Toda vez que esse diabinho aparecer, você abre a sua agenda imediatamente. Pode ser no celular, no Google Agenda, numa agenda de papel. Você pega aquele pensamento e transfere ele para um lugar confiável. E mais importante, você define quando aquela atividade será executada. Não adianta post-it colado no monitor. Não adianta uma lista solta no bloco de notas. Porque sem data e hora de execução, a pendência continua martelando, continua aberto na mente. Pensa assim, você lembra que precisa fazer a revisão do carro, o cérebro começa a repetir isso. Aí você diz para ele, calma, terça-feira, meio-dia, eu levo o carro. E bloqueia na agenda. Quando você faz isso, algo interessante acontece. O cérebro entende que aquilo já está resolvido. Porque existe um plano, existe um momento definido para execução. E a aba fecha. Já aconteceu comigo várias vezes de eu estar viajando de carro
e precisar encostar no acostamento 3, 4 vezes numa viagem de 2 horas ou mais, só para registrar algo na agenda, porque se não tiver alguém para anotar, eu paro e anoto. Porque se eu não faço isso, aquela pendência fica ocupando minha mente. E se minha mente está ocupada com pendências, eu não presto atenção na estrada, eu não presto atenção na música, eu não consigo estar presente em lugar nenhum. E tem algo ainda mais poderoso nesse processo. Quando você começa a cumprir essas pequenas coisas que você programou, algo muda dentro de você. Você fortalece o seu músculo da disciplina. Você começa a perceber que consegue dar conta das suas responsabilidades. E isso muda a forma como você se vê. Muitas pessoas hoje estão duvidando da sua própria capacidade. Será que eu dou conta de cuidar de vários projetos ao mesmo tempo? Será que eu consigo melhorar a minha saúde? Será que eu dou conta de melhorar o meu relacionamento? Será que eu consigo ganhar mais dinheiro? Será que eu consigo me conectar com algo maior? E elas duvidam porque não conseguem executar nem as pequenas coisas. Não porque são incapazes, mas porque ninguém ensinou como liberar a mente para funcionar de verdade. A sua mente não foi feita para guardar pendências, ela foi feita para processar decisões, criar, conectar ideias, resolver problemas. Quando você libera ela dessa função de armazenamento, você descobre um nível de foco que provavelmente você nunca experimentou antes. A agenda não é organização, é libertação. E na próxima vez que você deitar e aquela voz aparecer, você vai saber exatamente o que fazer com ela. Ou é oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento, ou você esvazia sua mente no papel. Então você descobriu que a sua mente ela acumula loops abertos, pendências sem data, sem plano, sem destino, e que isso consome a sua energia cognitiva o dia inteiro. Mesmo quando você nem percebe. A solução não é força de vontade, é transferir cada pensamento solto para um lugar confiável, com dia e hora definido, fechando as abas uma por uma. Quando você parar de usar a mente como um depósito, ela volta a ser o que sempre deveria ter sido, uma ferramenta de criação, decisão e presença. A agenda não organiza só o seu tempo, ela libera quem você realmente é. Se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.